Você está me sufocando, Elara gritou, a voz ecoando no hall espaçoso. Ela parou abruptamente, virando-se para Gabriel. Não aguento mais ter uma sombra seguindo cada passo meu. Eu não sou uma criança. Gabriel não moveu um músculo. Seus olhos esquadrinhavam o ambiente impassíveis. Minha função é garantir sua segurança, senhorita Valverde. Sua voz era calma, sem emoção. Segurança eu chamo de prisão, ela retrucou gesticulando com as mãos. Papai não tem o direito de me trancar assim. Eu tenho 18 anos. Posso me virar sozinha. Seu pai discorda, ele respondeu sem desviar o olhar. Ameaças recentes ornam minha presença necessária. Elara bufou. Ameaças. Sempre as mesmas histórias. Ele inventa desculpas para me controlar. E agora você é o capacho dele. Ela cruzou os braços, os olhos faiscando. Não vou aguentar isso por muito tempo. Minhas ordens são claras, Gabriel disse, a voz ligeiramente mais grave. Permanecer a uma distância que permita intervenção imediata. Intervenção de que? De uma unha quebrada, ela ironizou. Eu quero sair. Agora. Encontrar meus amigos. Para onde? Ele perguntou, finalmente fixando o olhar nela. Não havia questionamento, apenas constatação. Não é da sua conta. Ela disparou. Eu não preciso de permissão para nada. Sou Elara Valverde. Ela deu um passo à frente, desafiadora. Você não manda em mim. Ele sustentou o olhar dela. Eu não mando em ninguém. Eu protejo. Proteger. Você me observa como se eu fosse fugir a qualquer momento, Elara disse, a frustração evidente em seu tom. O que você espera que eu faça? Pular a janela. Seu histórico sugere tentativas diversas de evasão. Gabriel respondeu, sua voz inalterada. Estou preparado para isso. Os lábios de Elara se contraíram. Preparado para o que? Me algemar, me colocar em uma redoma de vidro. Para Garan. Que você não se exponha a riscos desnecessários, ele explicou, a paciência parecendo infinita. Riscos desnecessários, minha vida inteira é um risco desnecessário para você, ela exclamou. Eu odeio isso. Odeio ser vigiada. Odeio ter você por perto. Entendido, ele disse. A palavra foi um choque. Não havia raiva nem defesa. Apenas uma aceitação fria. Ela o encarou. Entendido, é só isso que você diz? Você não tem sentimentos. Meus sentimentos não fazem parte da minha função, ele afirmou. Minha função é proteger você. E eu farei isso. Elara sentiu um arrepio. Não de medo, mas de uma irritar. Profunda. Veremos. Eu vou encontrar um jeito de me livrar de você. Você pode tentar, Gabriel disse, seus olhos escuros e inescrutáveis. A frase não soou como um desafio, mas como uma previsão. Ela sentiu uma pontada de raiva ao perceber que ele já esperava por isso. Você não pode estar falando sério, Elara sibilou, os olhos fixos na porta lateral do salão de baile. As luzes ofuscantes da festa a irritavam. Gabriel estava a um passo dela como sempre. Minhas instruções não mudaram, senhorita Valverde. Mas eu preciso de ar, ela alegou, a voz um pouco mais alta do que o necessário. O calor aqui é insuportável. O terraço principal está disponível, ele respondeu. A entrada é monitorada. Não é suficiente, ela insistiu. Quero um lugar mais calmo. Sem toda essa gente. Ela fez um gesto vago para a multidão. A porta lateral leva à área de serviço, Gabriel informou. Não é apropriado. Elara sorriu, um brilho travesso nos olhos. Perfeito. Ninguém vai me procurar lá. Menos gente para encher minha paciência. Ela começou a se mover na direção da porta. Eu não permito, Gabriel disse, sua voz um aviso silencioso. Ele não a assegurou, mas se posicionou levemente, bloqueando o caminho. Vou. Se não permite, ela repetiu, a incredulidade marcando suas palavras. Quem você pensa que é? Seu guarda-costas, ele respondeu. A paciência dele parecia um muro intransponível. E eu sou a pessoa que você está guardando, ela retrucou. E estou dizendo para você sair da minha frente. Há muitos pontos cegos na área de serviço, ele explicou, ignorando a ordem dela. Seu pai foi explícito sobre evitar riscos. Ao papai, Elara bufou. Ele não está aqui. E eu não sou um robô que obedece a cada comando dele. Ela tentou flanquear Gabriel, movendo-se para a direita. Ele se moveu com ela, mantendo a barreira. Ela tentou à esquerda e ele replicou o movimento. A cada tentativa a frustração dela aumentava. É inútil, ele disse.
Você não vai passar por essa porta. Você não pode me impedir para sempre, ela exclamou. Vou encontrar um jeito. Eu sei, ele respondeu, a voz mantendo um tom neutro. Estou ciente de suas intenções. Então você está me espionando, ela perguntou, os olhos estreitos. Estou observando o meu protegido, ele corrigiu. É meu trabalho. E seu trabalho é ser irritante, ela provocou. Meu trabalho é mantê-la segura, ele repetiu. Independentemente de sua opinião. Elara sentiu uma pontada de raiva, mas também uma estranha faísca de algo mais. A forma como ele a antecipava, a forma como ele a bloqueava sem sequer tocá-la era quase eficiente. Mas ela não admitiria isso. Vou voltar para a festa, ela anunciou, virando-se abruptamente à porta lateral esquecida. Mas não pense que isso acabou. Tenho outros planos. Eu espero por eles, Gabriel disse, sua voz tão calma quanto um lago. Ela parou e se virou para ele novamente. Você não se cansa? Não, ele respondeu. É meu dever. Elara balançou a cabeça, derrotada por sua inabalável compostura. Ela sentiu uma mistura de raiva e de alguma forma uma relutância em se afastar dele completamente. Você é inacreditável. Ele não disse nada, apenas a seguiu de volta para a multidão, uma sombra silenciosa e constante. A cada passo ela podia sentir sua presença, uma guarda que ela odiava, mas que estranhamente já começava a se habituar. Ela não gostava da sensação. Nada disso. Mas não conseguia negar a eficácia dele. Olhem só quem eu trouxe, Elara anunciou a voz alta e carregada de ironia. Ela gesticulou para Gabriel, que estava como de costume um passo atrás dela. Eles estavam no centro de um grupo de jovens da Alt. A sociedade. Meu novo brinquedo, o senhor sem sorriso. Risadas abafadas se espalharam. Gabriel permaneceu em silêncio, sua expressão inalterada. Ele é meu guarda-costas pessoal, Elara continuou, o tom desdenhoso. Papai o contratou para ter certeza de que eu não faço nada inapropriado. Ela revirou os olhos. Sério, um dos rapazes no grupo, Léo, disse com um sorriso afetado. Ele se aproximou de Elara, ignorando Gabriel. Parece que você precisa de alguém para te soltar um pouco, não para te prender. Exatamente, Elara concordou, sentindo-se validada. Ela olhou para Gabriel esperando alguma reação. Não houve. Léo colocou a mão no braço de Elara, um toque que demorou mais do que o necessário. Que tal a gente ir para um lugar mais reservado, Elara? Conheço um canto onde podemos conversar de verdade. Seus olhos lançaram um olhar malicioso para Gabriel, como se o desafiasse. Elara hesitou. Léo era charmoso, mas aquele toque parecia um pouco demais. Ela estava prestes a responder, mas Gabriel se moveu. Ele não disse uma palavra. Não tocou em Léo. Apenas se interpôs sutilmente entre Léo e Elara, um movimento tão fluido que quase passou despercebido. Léo, pego de surpresa, teve que recuar um passo para não colidir com o peito largo de Gabriel. Estamos bem aqui, Gabriel disse, sua voz baixa mas firme. Seus olhos encontraram os de Léo e havia uma intensidade ali que fez Léo recuar mais um passo. Léo riu, mas o som não tinha a mesma confiança de antes. Calma aí, campeão. Só estava sendo educado. Ele forçou um sorriso para Elara. A gente se vê por aí, Elara. Ele se virou e se afastou apressadamente, seus amigos o seguindo. Elara observou Léo ir. Ela sentiu uma estranha mistura de alívio e frustração. Ela se virou para Gabriel, os braços cruzados. Qual é o seu problema, ela perguntou a voz, um sussurro irritado. Eu estava conversando com ele. Ele estava sendo inadequado, Gabriel respondeu sem rodeios. Inadequado, ele só estava me convidando para conversar, Elara retrucou. Você me fez parecer uma criança na frente de todo mundo. Minha função é impedir que você seja exposta a situações de risco, ele disse. Que risco, ela zombou. Uma conversa, você é ridículo. Gabriel manteve o silêncio, mas seus olhos escanearam a multidão novamente. Elara observou. Léo realmente tinha sido um pouco insistente. Ela pensou no toque dele, na forma como ele a olhou. E na forma como Gabriel o afastou sem alarde, sem drama, apenas com uma presença. Uma pequena parte dela admitiu que a intervenção dele, embora irritante, tinha sido eficaz. Você não precisava ser tão óbvio, ela disse, a voz abrandando um pouco. Preferível a permitir uma situação de risco, ele respondeu. Elara bufou. Mas a raiva estava diminuindo, substituída por um sentimento que ela não conseguia identificar. Ele era um problema, sim, mas ele também era eficiente.
Ela odiava por isso. Vamos dar uma volta, ela ordenou sem esperar uma resposta. Mas não me siga tão perto. Perda parecer meio. Pai. Gabriel não respondeu, mas manteve sua distância habitual 1,5 passos. Ela andou à frente sentindo o olhar dele em suas costas. Ela ainda o odiava, mas a semente de algo mais, uma forma estranha de respeito, havia sido plantada. Ela não sabia como se livrar dela. Você é um robô, Elara disparou jogando uma almofada no sofá em frustração. Eles estavam na sala de estar do apartamento dela após a festa. Gabriel, parado perto da janela, não se virou imediatamente. Eu sou um profissional, senhorita Valverde. Profissional ou não, você não tem pulso, ela insistiu, levantando-se e caminhando até ele. Você não ri. Não fica bravo. Não tem vida. Ele finalmente se virou, seus olhos escuros fixos nela. Minha vida privada não é relevante para meu dever. Claro, o dever, Elara zombou. Você parece uma máquina programada. Não sente nada. Eu sinto o que é necessário para executar minhas tarefas, ele respondeu, a voz mantendo sua monotonia habitual. É entediante, ela exclamou. Sério, não te irrita ser uma sombra, não te incomoda ser o capacho de alguém. Gabriel deu um passo, diminuindo a distância entre eles. O ar na sala pareceu mudar. Você tem uma visão limitada da minha função. E visão, ela desafiou, recuando um pouco, sentindo uma estranha tensão. Eu vejo um homem sem emoções, sem desejos. Você não quer nada. Seu olhar se intensificou. Não havia raiva, mas uma profundidade ali que Elara nunca tinha notado. Era como se ele estivesse vendo algo nela que ela mesma não via. Ou pior, vendo algo dele que ele escondia. Uma sensação de desconforto a atingiu. Eu desejo cumprir minhas obrigações, ele disse, a voz ainda calma, mas com um tom que fez os pelos da nuca de Elara se eriçarem. É só isso, ela perguntou, a voz mais baixa agora. Você não tem sonhos, não quer sair daqui? Ele não respondeu imediatamente. A quietude dele era mais potente que qualquer grito. Ele a estudou e Elara sentiu como se estivesse sendo lida cada camada de sua fachada rebelde sendo desvendada. Meus sonhos não envolvem a sua segurança, ele disse finalmente. E neste momento a sua segurança é minha prioridade. Absoluta. A intensidade do olhar dele a desestabilizou. Elara sentiu um calor subir em suas bochechas. Não era raiva, mas algo próximo ao constrangimento. Ou talvez uma estranha atração pelo mistério que ele exalava. Você é estranho, ela sussurrou, desviando o olhar. Totalmente. Estranho. Eu entendo que minha presença a incomoda, Gabriel disse, voltando à sua postura formal. Mas isso não altera os fatos. Elara sentiu uma pontada. Ele não se afetava com as provocações dela. Sua armadura era impenetrável. Mas aquele olhar, aquela quietude, a tinha perturbado mais do que ela queria admitir. Dane-se você e seus fatos, ela resmungou, virando-se de costas para ele. Eu vou para o meu quarto. Não me siga. Entendido, ele respondeu, a voz sem inflexão. Elara subiu as escadas, a imagem do olhar intenso de Gabriel gravada em sua mente. Ela não gostava da sensação. Nada Ele era normal. E essa normalidade ou a falta dela a estava incomodando de uma forma que ela nunca esperava. Ele não era apenas uma sombra irritante. Ele era algo mais. E ela não sabia o que fazer com essa percepção. Eu estou indo para a livraria, Elara declarou, a mochila jogada no ombro. Ela parou no batente da porta, encarando Gabriel, que estava postado na sala. Preciso de um livro para o trabalho da faculdade. Eu a acompanho, ele respondeu sem questionamento. Não precisa, ela disse, balançando a cabeça. É só ali na esquina. Leva 5 minutos. Você pode ficar aqui e proteger a planta. Ela deu um sorriso irônico. Minhas ordens incluem acompanhá-la em todas as saídas, ele disse, já se movendo para a porta. Elara suspirou. Oh, Gabriel. Eu vou estar no café depois. Sozinha. Você não precisa ficar me olhando enquanto eu estudo. Ela fez uma pausa. É a minha chance de ter um tempo para mim. Por favor. Ele a observou. A palavra por favor pareceu pegá-lo de surpresa, mas sua expressão não mudou muito. Eu a deixarei na livraria e buscarei no café. Permanecerei à distância. Perfeito, Elara disse, fingindo um entusiasmo que não sentia. Era um avanço. Ela pegou a chave do carro. Ignorando o fato de que ele já estaria dirigindo. A caminho da livraria, ela manteve a conversa mínima.
Assim que ele estacionou, ela desceu rapidamente. Te vejo no café em 1 hora, ela disse antes de fechar a porta. Dentro da livraria, Elara pegou o livro rapidamente. Mas em vez de ir para o café que Gabriel conhecia, ela foi para o fundo da loja e saiu por uma saída de emergência para a rua lateral. Um táxi estava parado ali. Para o Beco da Esperança, por favor, ela disse ao motorista entrando apressadamente. E seja rápido. Ela sorriu. Finalmente um pouco de liberdade. O Beco da ESP. Herança era um lugar que seus amigos frequentavam, um bar underground com música alta e gente que não se importava com sobrenomes. Gabriel nunca a procuraria Ollie. Ela sentiu uma pontada de vitória. O táxi a deixou em uma rua estreita, suja e mal iluminada perto do beco. O cheiro de lixo e fumaça era forte. Elara sentiu um arrepio. Ela nunca tinha vindo por este caminho antes. Seu motorista sempre a deixava na entrada principal. Ela andou alguns passos procurando o letreiro do bar. Um grupo de homens parou na esquina observando-a. Eles não pareciam amigáveis. Um deles com um cigarro na boca. Sorriu de uma forma que fez o estômago de Elara apertar. Perdida, princesinha, ele perguntou a voz rouca. Elara acelerou o passo ignorando. Ela não deveria ter vindo para cá sozinha. Uma sensação de pânico começou a subir. Aonde pensa que vai? Outro disse, bloqueando seu caminho. Que tal um pouco de companhia? Elara tentou passar, mas ele a segurou pelo braço. Me solta, ela gritou, a voz trêmula. De repente uma figura alta surgiu das sombras, movendo-se com uma velocidade chocante. Gabriel. Ele não disse uma palavra. O homem que segurava Elara foi jogado para o lado com um empurrão firme. Os outros 2 homens olharam para Gabriel surpresos. Um deles tentou sacar algo do bolso. Não, Gabriel disse, sua voz baixa e mortal. Não era um pedido. Era uma ordem. Sua postura era de uma ameaça contida mas absoluta. Seus olhos, que Elara tinha visto como impassíveis, agora tinham uma intensidade gelada que a fez engolir em seco. Os homens hesitaram, lendo o aviso em seus olhos. O que tentava sacar algo parou. Eles se entreolharam e, em um movimento sincronizado, recuaram e desapareceram na escuridão do beco. Elara estava parada, ofegante, o braço ainda doendo onde o homem a segurou. Ela olhou para Gabriel. Ele estava de pé imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas ela tinha visto. Tinha visto a rapidez, a força. A forma como ele os fez recuar sem levantar um dedo, apenas com sua presença. Você, ela começou, a voz ainda rouca de medo. Como você me achou? Eu esperava por sua tentativa de evasão. Gabriel respondeu, sua voz voltando ao tom usual, mas Elara notou um tremor quase imperceptível. Seus olhos passaram por ela um breve exame antes de fixar-se novamente no beco vazio. Ela não conseguiu terminar a frase. Ela sentiu uma onda de alívio e uma vergonha aguda. Por sua imprudência. Ele se virou para ela. Por um breve instante Elara jurou ter visto um vislumbre de algo em seus olhos. Preocupação, raiva, era rápido demais para ter certeza. Vamos para casa, senhorita Valverde, ele disse, sua voz firme. Você está segura agora? Ela assentiu, incapaz de falar. Sua rebeldia por um momento tinha desaparecido completamente. Ele a havia salvado. Novamente. E desta vez o perigo foi real. O arrepio que percorreu seu corpo não era mais de raiva. Era algo diferente. Algo que ela não entendia, mas que a fez olhar para ele de uma maneira totalmente nova. O que dia? Boss foi aquilo? Elara sussurrou, a voz ainda rouca de choque. Ela se virou para Gabriel, que estava observando o beco escuro. As luzes da rua principal pareciam distantes. Gabriel se virou para ela, seus olhos percorrendo seu rosto. Elara sentiu um arrepio. Aquele olhar não era o de um robô. Havia algo ali, uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Um incidente. Prevenido. Prevenido eles iam. Ela engoliu em seco. Eles iam me machucar. A realidade do que quase aconteceu a atingiu com força. Sim, ele confirmou, sua voz séria. Por isso você não deve ir a lugares assim sozinha. Eu sei. Ela explodiu, a raiva misturada ao medo. Eu cometi um erro. Você não precisa esfregar na minha cara. Minha intenção não é repreendê-la. É assegurar que você compreenda o risco. Elara sentiu uma pontada de vergonha. Ela olhou para o chão, depois para ele novamente. Como você sabia onde eu estava? Eu tinha uma suposição, Gabriel respondeu.
E verifiquei o táxi que você pegou. Ela ergueu as sobrancelhas. Você me rastreou. Eu previ sua rota alternativa. Ele corrigiu. É parte do planejamento de segurança. Elara balançou a cabeça. Ele estava sempre um passo à frente. Era frustrante, mas ag. Ora, era também reconfortante. Ela odiava admitir isso. O silêncio caiu entre eles pesado com a adrenalina recém-dissipada. Ela observou o perfil dele. Ele parecia mais real. Não apenas uma sombra, mas um homem que acabará de afastar um perigo tangível. Você foi rápido, ela disse, a voz quase inaudível. É meu trabalho. Ele repetiu a frase soando diferente agora. Menos como uma desculpa, mais como uma afirmação de sua capacidade. Elara deu um passo hesitante na direção dele. A proximidade deles ali no meio da rua suja sob a luz fraca de um poste distante era estranha. Encamou. Da mente íntima. Ela olhou para o rosto dele. Naquela luz ela podia ver as linhas de expressão ao redor dos olhos, os lábios finos. Ela jurou ter visto um músculo se contrair na mandíbula dele. Um sinal de tensão. Os olhos de Gabriel encontraram os dela. Por um longo momento o mundo pareceu parar. Não havia irritação nem desafio. Apenas uma troca silenciosa carregada de uma emoção que Elara não conseguia nomear. Ela sentiu seu coração acelerar. Ele deu um pequeno passo quase imperceptível na direção dela. Ela não recuou. Seus olhares estavam presos. Algo eletrizante passou entre eles, um reconhecimento mútuo de uma faísca inesperada. Não era a raiva nem o desdém. Era algo novo, algo que a puxava para perto. Precisamos ir, Gabriel disse, sua voz um pouco mais rouca do que o normal. Ele hesitou por um instante, o corpo rígido. A mão dele moveu-se ligeiramente como se fosse tocá-la, mas parou. Elara sentiu a perda. Ela balançou a cabeça, quebrando o feitiço. Cherdo. Para casa. Ele se virou e começou a andar, mas ela notou que por um instante ele olhou para trás. Um breve, quase imperceptível olhar para ela antes de continuar. Elara o seguiu, o corpo ainda tremendo levemente. Aquele momento. Aquela faísca. Ela não sabia o que era, mas sabia que tinha mudado alguma coisa. E ela sabia que Gabriel também sentirá. O que você quer dizer com não podemos ir? Elara exigiu, a voz aguda. Ela estava no carro pronta para sair para o campus universitário. Gabriel estava no banco do motorista, a expressão tensa. Recebemos uma ameaça explícita, senhorita Valverde. Gabriel respondeu, sua voz grave. Um informante confirmou a intenção de um grupo de interceptá-la no caminho. Uma ameaça de novo. Elara zombou, mas uma pontada de ansiedade a atingiu. O incidente no beco ainda estava fresco em Amen. Papai está inventando isso para me manter em casa. Não é seu pai. Gabriel retrucou, o tom incomumente firme. Ele virou o rosto para ela. A informação é crível. Você é um alvo. Hoje. Elara sentiu um calafrio. Os olhos de Gabriel tinham uma seriedade que ela nunca vira antes. Não era a calma calculada de sempre, mas uma urgência contida. Quem? Por quê? Não há tempo para detalhes, ele disse, já ligando o motor. Precisamos sair daqui. Agora. Sair para onde? Ela perguntou confusa. Não posso faltar à aula. Sua segurança é primordial, Gabriel afirmou, acelerando. O carro disparou. A rua a velocidade era incomum para ele. Iremos para uma casa de segurança. Uma casa de segurança? Você está falando sério? Elara exclamou. Isso é ridículo, ninguém vai me sequestrar em plena luz do dia. De repente um carro preto surgiu de uma rua lateral, cortando a frente deles. Gabriel girou o volante bruscamente, evitando a colisão por centímetros. O carro derrapou. Abaixe-se, Gabriel ordenou, sua voz um rosnado. Ele puxou Elara para baixo com força, empurrando a cabeça dela contra o assento. Vidros estilhaçaram. Um som de metal atingindo metal. O carro balançou violentamente. Elara se viu estilhaços atingirem seu cabelo e roupas. Ela gritou, o pânico tomando conta. Fique abaixada, Gabriel repetiu, a voz carregada de uma urgência fria. Ele manobrou o carro desviando de outros veículos. Mace Tyros. O para-brisa traseiro se estilhaçou. O que está acontecendo? Elara gritou encolhida. São eles, Gabriel respondeu sem desviar os olhos da estrada. Ele dirigia com uma habilidade surpreendente, costurando entre o tráfego pesado. O carro deles era atingido repetidamente. Elara ergueu a cabeça um pouco, vendo o caos ao redor.
carros de luxo colidindo, pessoas gritando. Ela viu o reflexo de um atirador no retrovisor lateral. Gabriel, ela chorou apontando. Ele já tinha visto. Girando o volante novamente, ele fez uma curva fechada entrando em um beco estreito. As paredes de tijolo arranharam a lateral do carro. Vamos ficar presos, Elara alertou. Não, ele disse, seus olhos fixos no espelho retrovisor. O carro dos agressores o seguia tentando entrar no beco. Gabriel freou abruptamente, fazendo o carro deles parar de lado, bloqueando a entrada do beco. Os agressores, sem tempo para reagir, bateram no carro deles com um baque ensurdecedor. Elara foi jogada para frente e batendo a cabeça no painel. Uma dor aguda a atingiu. Ela piscou desorientada. Você está bem, Gabriel? Perguntou, sua voz tensa. Ele se virou para ela, os olhos preocupados. Minha cabeça, ela murmurou, tocando a testa. Havia sangue. Fique aqui, ele ordenou, a voz sem espaço para discussão. Ele abriu a porta do motorista, a mão já no coldre da arma. Gabriel, não, Elara implorou, mas ele já estava saindo do carro, movendo-se com uma agilidade letal em direção ao carro inimigo. Ela ouviu confrontar os homens armados. Sons de luta, tiros. Ela tentou ver, mas o carro estava danificado. Uma explosão. Ela encolheu-se, cobrindo a cabeça. Quando o silêncio finalmente veio, Elara ergueu a cabeça lentamente. O carro dos agressores estava danificado, com os pneus estourados. Os homens estavam imobilizados. Ela viu Gabriel de pé, as costas voltadas para ela. Ele estava com a mão no lado do corpo, a camisa manchada de vermelho. Gabriel, ela chamou, a voz fraca. Ele se virou e Elara viu a dor em seu rosto. Não era a impassividade habitual. Ele estava ferido. Gravemente. Estou bem, ele disse, mas a voz estava tensa. Ele cambaleou ligeiramente. Elara, chocada, abriu a porta e correu até ele, o medo substituindo toda a sua raiva anterior. Você está sangrando. Você está sangrando, Elara repetiu, a voz embargada pelo medo. Ela se aproximou de Gabriel, os olhos fixos na mancha vermelha que se espalhava na camisa dele. Gabriel cambaleou, a mão pressionando o ferimento. É apenas um arranhão. A voz dele estava tensa, mais fraca do que o normal. Um arranhão, olhe para você, Elara exclamou, a mão estendida, hesitando em tocá-lo. O cheiro de pólvora e metal queimado pairava no ar. Você está ferido. Por minha causa. Ele a encarou, a dor visível em seus olhos por um breve instante. Minha função é protegê-la. Mas não a custo da sua vida, ela retrucou, a voz embargada. Ela não sabia o que fazer. O pânico a invadiu. Precisamos de ajuda. Um hospital. Não podemos esperar, Gabriel disse, cerrando os dentes. Os reforços do seu pai devem chegar. Mas eu preciso estancar isso. Elara arrancou um pedaço da barra de sua própria camisa, rasgando o tecido com as mãos trêmulas. Aqui. Use isso. Ela estendeu para ele. Ele olhou para o tecido, depois para ela. Não é necessário. É claro que ela insistiu, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você vai sangrar até morrer se não o fizer nada. Ela o segurou pelo braço, a força que ela não sabia que tinha o surpreendendo. Me deixa ajudar. Gabriel hesitou. Seu olhar encontrou o dela. Havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca tinha visto. Não a frieza de um robô, mas a dor de um homem. Ele assentiu levemente. Elara o ajudou a sentar-se na calçada contra a lateral do carro destruído. Ela arrancou mais tecido, desta vez para ele. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava aplicar pressão no ferimento. Não pressione tanto, ele disse, a voz rouca, mas não reclamando. Apenas o suficiente. Eu não sei o que estou fazendo, ela confessou, a testa franzida em concentração. Seu olhar estava fixo no sangue. Eu nunca fiz isso antes. Você está indo bem, ele garantiu, e a voz dele, apesar da dor, transmitia uma estranha calma. Respire fundo. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. A proximidade deles era sufocante. Ela podia sentir o calor do corpo dele e o cheiro de suor e sangue. Era íntimo de uma forma assustadora. Eu sinto muito, Elara sussurrou, a culpa a corroendo. Se eu não tivesse tentado fugir, não é sua culpa. Gabriel a interrompeu, a voz firme. Era uma operação planejada. Sua tentativa de evasão apenas mudou o local. Eu teria lidado com isso de qualquer forma. Mas você não teria sido ferido, ela disse, o lábio inferior tremendo. Ele a observou, os olhos escuros fixos no rosto dela.
Havia algo ali, uma ternura que a fez estremecer. Não era a raiva ou a indiferença que ela esperava. Era algo diferente. Algo que a fez sentir uma estranha onda de calor no peito. Não importa, ele disse, sua voz suave, quase um sussurro. Você está segura? Elara ergueu o olhar para ele. Naquele momento todas as suas provocações, todo o seu desprezo desapareceram. Ela viu apenas o homem que a ris. Cara a vida por ela, que estava ferido por causa dela. E ela sentiu uma atração magnética poderosa e inesperada. Gabriel. Ela começou a palavra, um sussurro carregado. O som de sirene se aproximava. A luz azul e vermelha começou a piscar na rua. O rosto de Gabriel se endureceu. Ele empurrou a mão dela suavemente para longe do ferimento. Eles estão aqui, ele disse, sua voz voltando ao tom profissional. Você está fora de perigo agora. Mas para Elara o perigo que a cercava tinha acabado, mas um novo tipo de perigo havia começado. Um perigo para o seu coração. Ela olhou para ele, sentindo o calor persistir em seu peito, uma promessa silenciosa do que havia sido quebrado entre eles. A barreira havia caído. E ela não sabia como reconstruí-la. Ele precisa de um médico agora, Elara exigiu, a voz firme mas ainda trêmula. Ela estava ao lado da ambulância, observando Gabriel ser colocado na maca. Ele estava pálido, mas seus olhos ainda estavam fixos nela. Um paramédico assentiu. Estamos levando para o hospital central, senhorita. Eu vou com ele, Elara declarou, movendo-se para entrar na ambulância. Um dos homens do pai dela, um segurança mais velho, a interceptou. Senhorita Valverde. Seu pai quer você em casa imediatamente. É mais seguro. Eu não me importo com o que meu pai quer, ela retrucou, os olhos faiscando. Gabriel foi ferido, me protegendo. Eu vou com ele. Suas ordens são claras, senhorita Valverde, o segurança insistiu, a voz firme. Elara se virou para Gabriel, que estava na maca, um tubo de oxigênio no nariz. Você está bem? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele balançou a cabeça levemente. Seus olhos encontraram os dela. Havia uma gratidão silenciosa ali e algo mais que Elara não conseguia decifrar. Vá para casa, ele disse, a voz fraca mas com a mesma autoridade. De sempre. Você está segura agora? Não, eu não vou deixar você sozinho, ela protestou. O paramédico fechou as portas da ambulância antes que ela pudesse argumentar mais. A sirene ligou e a ambulância partiu rapidamente, deixando-a para trás. Elara sentiu um vazio. Ela estava segura, como Gabriel disse. Mas ele estava ferido. E era culpa dela. A imagem do sangue dele em sua camisa, o olhar de dor em seus olhos, tudo girava em sua mente. O segurança a levou de volta para casa. O carro estava em silêncio. Elara não disse uma palavra, a mente em turbilhão. Ela não conseguia se concentrar em nada além de Gabriel. Assim que entrou no apartamento, seu pai, Sr. Valverde, se aproximou, o rosto preocupado. Elara, você está bem? Eu estava tão preocupado. Ele a abraçou. Ela o abraçou de volta, mas sua mente estava em outro lugar. Eu estou bem, papai. Mas o Gabriel, ele está ferido. Eu sei, querida. Meus homens já estão no hospital e os melhores médicos estão cuidando dele, seu pai assegurou. Ele é um bom homem. Ele é mais do que um bom homem, Elara disse, a voz embargada. Ela se afastou do pai. Ele me salvou. De novo. Eu sei, seu pai respondeu com um suspiro. É por isso que eu o conte. Ratei. Elara sentiu uma onda de culpa. Ela o tinha tratado tão mal. Ela o tinha zombado, provocado. E ele sempre a protegeu sem questionar. Eu preciso ir ao hospital, ela disse decidida. Não, seu pai retrucou, a voz firme. Ainda não é seguro. Há muita confusão. Fique aqui. Os relatórios virão. Eles me ligarão. Mas, não, Elara, seu pai insistiu. É para sua segurança. Confie em mim. Elara balançou a cabeça frustrada, mas sabia que não adiantaria discutir. Ela foi para seu quarto, a cabeça ainda latejando, o sangue seco em sua roupa, uma lembrança constante. Ela se jogou na cama, o rosto enterrado no travesseiro. Ela não odiava mais Gabriel. Não havia espaço para isso. A raiva tinha sido substituída por uma preocupação avassaladora. E por algo mais, uma nova e estranha admiração. Ela fechou os olhos, a imagem do rosto dele pálido mas firme fixada em sua mente. Ela tinha que vê-lo. Ela tinha que saber que ele estava bem. A barreira havia sido quebrada.
E ela estava sentindo cada pedaço da fragmentação. Você tem certeza que ele está bem? Elara perguntou a voz tensa parada na porta da sala de estar. Seu pai estava ao telefone gesticulando para ela esperar. Ele desligou. Sim. Elara. Gabriel teve alta hoje de manhã. Ele está se recuperando em uma ala segura do hospital. E porque ele não está aqui? Ela insistiu, a frustração evidente. Ele é meu guarda-costas. Ele precisa estar aqui. Seu pai suspirou. Ele não pode. Está ferido. E o médico ordenou repouso absoluto. Teremos outro segurança temporariamente. Elara sentiu um vazio no estômago. A ideia de outro segurança, de não ter Gabriel por perto, era estranha. Ela não gostava. Eu quero vê-lo. Não é possível agora, querida, seu pai disse. A situação ainda é delicada. É melhor você ficar aqui protegida. Ela b. You famosa arriva era morna. Era mais preocupação. Dias se passaram. Elara estava impaciente, mas obedecia. Ela se via constantemente olhando para o lugar onde Gabriel costumava ficar. O novo segurança era eficiente, mas não tinha a mesma presença silenciosa, a mesma antecipação. Uma semana depois, Elara ouviu vozes na entrada. Ela correu para a sala de estar. Gabriel estava lá em pé, mas pálido. Havia uma atadura discreta sob a camisa no ombro. Gabriel, ela exclamou, a surpresa e o alívio preenchendo sua voz. Ela deu um passo em direção a ele. Ele se endireitou, um leve sinal de dor em seu R.O. Steel. Senhorita Valverde. Estou de volta ao serviço. A formalidade dele a atingiu. Ela queria perguntar se ele estava bem, como estava o ferimento. Mas ele estava de volta ao seu modo profissional. Você não deveria estar aqui, ela disse, a voz menos hostil do que antes. Você precisa descansar. Minhas obrigações exigem minha presença, ele respondeu, a voz mantendo um tom neutro. O que o médico disse? Ela perguntou, ignorando a formalidade dele. Ele hesitou. Me recuperei o sufficient. Elara o observo. Havia uma rigidez em seus ombros, um leve tremor na mão que ele usou para ajustar a lapel. Ele não estava bem. A partir daquele dia, Gabriel voltou a ser sua sombra. Mas a dinâmica havia mudado. Elara não tentava mais despistá-lo com a mesma ferocidade. Ela observava. Uma tarde ela o encontrou parado perto da janela da sala olhando para a rua. Ele pensava que ela não estava olhando. A linha de seus ombros parecia mais relaxada. Havia uma melancolia em seu perfil que ela nunca tinha notado. Você está pensando em algo? Ela perguntou, pegando-o de surpresa. Ele se virou, a expressão voltando ao seu modo padrão. Estou avaliando o perímetro. Não está? Ela retrucou a voz suave. Você estava diferente. Ele permaneceu em silêncio, os olhos fixos nela. Aquele olhar intenso que ela já conhecia, mas agora parecia ter uma nova camada. O que foi? Ela perguntou, sentindo uma estranha curiosidade. Nada, ele disse. Eu vi, ela insistiu. Você estava pensativo. Ele deu um pequeno suspiro quase imperceptível. Apenas refletindo sobre os eventos recentes. E o que você refletiu? Ela provocou. Que o perigo ainda é iminente, ele respondeu, a voz sem emoção. Elara sentiu uma pontada de desapontamento. Ele ainda era uma parede. Mas ela notou algo. Ele não tinha negado que estava pensativo. Apenas desviou a resposta. Era um pequeno avanço. Naquela noite ela se sentou na sala. Gabriel estava em sua posição habitual lendo um livro. Não era um manual de segurança. Era um romance de ficção científica. Elara sentiu uma pequena surpresa. Você lê isso? Ela perguntou. Ele fechou o livro. Sim. Parece interessante, ela disse olhando para a capa. Era sobre um mundo pós-apocalíptico. É uma forma de relaxamento, ele admitiu, a voz baixa. Elara sentiu uma pequena rachadura na armadura. Ela não o odiava mais. Agora ela estava curiosa. Muito curiosa. E a cada dia a presença dele, antes uma prisão, começava a se parecer mais com um conforto silencioso. Porque você não tem família? Elara perguntou abruptamente, interrompendo o silêncio confortável na sala. Ela estava sentada no sofá folheando uma revista, mas seus olhos estavam fixos em Gabriel, que estava como de costume de pé perto da porta. Gabriel demorou a responder. Ele olhou para ela e Elara percebeu uma microexpressão algo próximo à hesitação antes que sua face se fechasse novamente.
Eu escolhi esta vida, ele disse a voz baixa. Isso não responde à minha pergunta, Elara insisti. You colocando ou revista de leito? Todo mundo tem família. Pais. Irmãos. Minha família não está envolvida na minha vida atual, ele respondeu a voz quase inaudível. É uma escolha. Para a segurança deles. Elara sentiu um choque. Segurança deles por causa do que você faz. Em parte, Gabriel admitiu, seus olhos fixos em um ponto distante. Esta profissão exige sacrifícios. Que tipo de sacrifícios? Ela perguntou, a curiosidade superando sua habitual irritação. Você abre mão de tudo. Ele a olhou. Seus olhos, que ela achava que eram inexpressivos, pareciam carregar um peso. Você não entende a natureza. A do risco que eu represento para quem está próximo. Você é um perigo, Elara zombou, mas o tom não era de zombaria. Era de genuína surpresa. Para aqueles que se importam comigo, sim, ele afirmou sem rodeios. Minha vida é constantemente sob ameaça. Aqueles que amo se tornam alvos. Elara sentiu um arrepio. Ela pensou nos ataques, na forma como ele a protegia. Na sua própria família, sempre alvo de ameaças. Então você se isola. É o mais seguro, Gabriel disse. Para todos. Isso é uma vida triste, Elara comentou a voz suave. Não era uma provocação. Era uma constatação. É uma vida com propósito, ele corrigiu. Proteger aqueles que não podem se proteger. É um propósito que me satisfaz. Elara observou. Ela nunca tinha pensado nele assim. Sempre como uma barreira, uma imposição. Mas agora ela via um homem que fizera uma escolha deliberada de solidão por um ideal. Você deve se sentir muito sozinho. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele desviou o olhar para a janela novamente, seus ombros ligeiramente curvados. A solidão é uma companheira constante. Mas é preferível ao arrependimento. Arrependimento de que? Ela perguntou. De falhar em proteger, ele disse, sua voz quase um sussurro. De perder alguém importante. Elara sentiu uma pontada no peito. As palavras dele eram carregadas de uma emoção sutil mas profunda. Ele não era um robô. Ele era um homem que havia sentido perdas, que havia feito escolhas dolorosas. Você já falhou antes? Ela perguntou, a voz cautelosa. Ele se virou para ela, os olhos escuros. Eu não falho mais. A afirmação não era arrogância, mas uma promessa a si mesmo. Elara engoliu em seco. A conversa tinha ido para um lugar inesperado. Ela sentiu uma compaixão repentina por ele misturada com a curiosidade crescente. Ele era mais complexo do que ela imaginava. Então é por isso que você é tão sério, ela disse, tentando aliviar a tensão. Porque você está sempre pensando em proteger e não perder. Ele deu um pequeno aceno. É uma parte disso. E você? Você não tem uma vida fora disso? Ela perguntou. Amigos? Minha rede de contatos é profissional, ele respondeu. Não pessoal. Elara balançou a cabeça, sentindo uma pontada de tristeza por ele. E estranhamente uma vontade de quebrar aquele isolamento. Isso é uma pena. Ele não disse nada, mas seus olhos encontraram os dela. Elara sentiu uma conexão. Uma compreensão que ia além das palavras. Ele não era apenas seu guarda-costas. Ele era um homem com um passado doloroso e um presente solitário. E por um breve momento ela se viu querendo aliviar essa solidão. Elara, minha flor mais rara, uma voz melodiosa anunciou da porta. Enzo, um jovem elegante e excessivamente confiante, entrou na sala sem ser convidado. Ele estava carregando um buquê exagerado de rosas vermelhas. Elara revirou os olhos. Enzo. Que surpresa! Ela não parecia surpresa. Gabriel, parado perto da janela, rigidou-se imperceptivelmente. Sua expressão permaneceu inalterada, mas seus olhos seguiram Enzo com uma intensidade extra. Enzo ignorou Gabriel. Ele se aproximou de Elara, estendendo as rosas. Para a garota mais linda da cidade. Soube dos seus problemas recentes. Fiquei preocupado. Elara pegou as flores, o cheiro forte a incomodando. Eu estou bem, Enzo. Não precisa se preocupar. Ela lançou um olhar rápido para Gabriel. Ele estava observando a interação, seus lábios formando uma linha fina. Claro que precisei, Enzo insistiu, colocando a mão no braço de Elara, um toque levemente possessivo. Sua segurança é primordial para mim. Ele olhou para Gabriel com desdém. Afinal, para que servem os guarda-costas se não para te manterem longe de problemas, certo?
Gabriel deu um passo movendo-se ligeiramente para mais perto de Elara. Não era um movimento óbvio, mas Elara notou. Era um sinal. Gabriel faz o trabalho dele, Elara disse a voz mais fria do que ela pretendia. Ela se desvencilhou do toque de Enzo. Enzo riu um som seco. Ah, claro. O trabalho dele. Mas não é a mesma coisa que o cuidado de alguém que realmente se importa, não é? Ele voltou a se aproximar de Elara, seus olhos brilhando. Eu me importo, Elara. Muito. Eu agradeço, Enzo, Elara disse, sentindo-se desconfortável. O olhar de Gabriel estava queimando em suas costas. Ela sentiu uma estranha necessidade de justificar-se para ele. Estaríamos muito mais seguros se você não corresse tantos riscos, Gabriel disse de repente, sua voz cortando o ar como uma lâmina de gelo. Ele não olhava para Enzo, mas para Elara. Sua expressão era séria, mas Elara notou um brilho diferente em seus olhos. Elara se sentiu repreendida. E defendeu. You say, Gabriel. Aprendi a lição. Ela se virou para Enzo, sorriso forçado. Enzo, meu pai está em uma reunião. Não posso conversar agora. Enzo franziu a testa, visivelmente irritado com a interrupção de Gabriel e a recusa de Elara. Ora, Elara. Porque não é apenas uma conversa. Ela tem outros compromissos, Gabriel afirmou, dando mais um passo, desta vez de forma mais ostensiva, posicionando-se um pouco mais entre Elara e Enzo. Enzo olhou para Gabriel, seus olhos estreitos. Você não está no comando aqui, segurança. Eu sou responsável pela segurança da senhorita Valverde. Gabriel retrucou, sua voz sem emoção, mas com uma autoridade inegável. E neste momento a presença de elementos externos não autorizados pode comprometer essa segurança. Elara sentiu um arrepio. Elementos externos, Enzo Fai. Cor vermelho. Está me chamando de ameaça, Enzo exigiu, a voz levantando. Estou afirmando que você não faz parte do protocolo de segurança, Gabriel disse inabalável. Enzo bufou, jogando as mãos para o alto em exasperação. Inacreditável, Elara, eu venho depois. Quando seu cão de guarda estiver mais calmo. Ele se virou e saiu da sala batendo a porta. Elara se virou para Gabriel, os braços cruzados. Você não precisava ser tão rude. Ele estava invadindo seu espaço pessoal, Gabriel respondeu, os olhos escuros. E ignorando as barreiras. Mas elementos externos, ela provocou. Você o odeia. Ele a olhou diretamente. Havia uma intensidade em seus olhos que a deixou sem fôlego. Eu avalio ameaças. Ele não era uma ameaça, ela protestou, mas no fundo sabia que Léo e agora Enzo a incomodavam. Gabriel de alguma forma sempre via o perigo onde ela via apenas inconveniência. Ele era um incômodo, Gabriel corrigiu. Seus olhos esquadrinharam o quarto como se verificando se não havia mais incômodos por perto. Elara sentiu uma estranha pontada de satisfação. Ele não gostava de Enzo. E ele a estava protegendo. De uma forma silenciosa, territorial. Ela não sabia o que significava, mas seu coração bateu um pouco mais rápido. A barreira havia caído. E a dança entre eles estava apenas começando. Eu não aguento mais, Elara desabafou, a voz embargada. Ela estava sentada no chão do seu quarto, os joelhos dobrados contra o peito. As notícias da televisão sobre o grupo que a atacou, agora capturado, a tinham deixado agitada. Gabriel estava na porta, a postura habitual, mas seus olhos mostravam uma vigilância diferente. Você está segura agora, senhorita Valverde. Segura, e o que significa segura, Gabriel? Ela retrucou, erguendo a cabeça. Significa viver em uma gaiola, significa que cada vez que eu saio alguém tenta me machucar. Ele não respondeu imediatamente. Elara sentiu a quietude dele e de alguma forma aquilo a acalmava e a frustrava ao mesmo tempo. Você não entende, ela continuou, a voz mais baixa. Você tem um propósito. Você age. Eu só espero. Espero para ser um alvo ou espero para ser protegida. Gabriel deu um passo, entrando mais no quarto. O movimento foi lento, deliberado. Elara ergueu o olhar. Eu entendo o sentimento de impotência, ele disse, sua voz mais suave do que o usual. Elara o encarou. Aquela era a primeira vez que ele falava de um sentimento pessoal. Fuck. E você nunca parece impotente. A impotência não se manifesta apenas na falta de força física, ele corrigiu, seus olhos fixos nos dela. É a incapacidade de controlar o destino de quem você se importa. Elara sentiu um choque. Você se importa? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Ele deu outro passo, diminuindo ainda mais a distância.
A luz do final da tarde entrava pela janela banhando o quarto em tons dourados. Ele parou bem na frente dela. É meu dever me importar. Elara sentiu um puxão magnético. Ela não conseguia desviar o olhar. A proximidade dele, o calor que ir. Iriava era intoxicante. Ela podia sentir a respiração dele. Seu próprio corpo ansiava por mais. Ela moveu-se instintivamente apenas alguns milímetros. Ele fez o mesmo. Seus lábios estavam quase se tocando. O ar no quarto pareceu rarefeito. Ela fechou os olhos esperando. A tensão era quase insuportável. Mas de repente ele parou. Um suspiro quase inaudível escapou dele. Gabriel se afastou, seus olhos ainda nela, mas a intensidade havia mudado. Aquele brilho selvagem diminuiu, substituído por uma expressão de choque, e Elara pensou: dor. Senhorita Valverde, ele disse, sua voz um pouco mais alta. Agora, embora ainda rouca. Ele se levantou abruptamente, dando um passo para trás. Eu peço desculpas. Elara abriu os olhos, sentindo uma pontada de desapontamento e confusão. Pelo quê? Pela minha falha em manter a distância profissional, ele disse, virando-se de costas para ela, os ombros tensos. Elara se levantou, cambaleando ligeiramente. Falha, Gabriel, o que foi aquilo? Ele não se virou. Foi um erro de julgamento. De minha parte. Um erro, ela repetiu, a voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Era frustração, sim, mas também uma estranha pontada de mágoa. Ele tinha sentido a mesma coisa que ele. Aquele momento. Aquela faísca. Você sentiu, não sentiu? Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, a rigidez em suas costas uma barreira inquebrável. Eu preciso manter minha compostura, senhorita Valverde, ele disse, sua voz voltando ao seu tom habitual, mas com uma camada de algo mais. Minhas emoções não podem comprometer sua segurança. Elara sentiu um frio no estômago. Ele estava se fechando novamente. Mas ela sabia que não era a mesma coisa. O momento quase beijo havia quebrado algo irreversível. Ele não era mais apenas o guarda-costas. E ela não jamais apenas sua protegida. Algo novo, perigoso e inegável havia nascido entre eles. E ela não sabia como voltar atrás. Porque você fez aquilo? Elara exigiu, confrontando Gabriel assim que ele se virou no dia seguinte. Eles estavam na sala de estar, um silêncio tenso pairando sobre eles desde o incidente no quarto. Gabriel não a encarou. Ele olhou para a parede, a mandíbula travada. Já expliquei. Foi um erro. Um erro, ela repetiu, a voz cheia de incredulidade. Você sentiu, Gabriel? Eu sei que sentiu. Ela deu um passo em direção a ele. Ele finalmente a olhou, os olhos escuros e cheios de uma emoção reprimida. Sentimentos não são relevantes para o meu trabalho. Mas e para você? Elara insistiu. E para mim? Você acha que eu sou tão cega que não percebi? Você é minha protegida, ele disse, a voz subindo um tom, quase um comando. Eu não posso me permitir falhar. Falhar, ela zombou. Se aproximar de mim é falhar, é isso que você realmente pensa? Sim, ele afirmou, a palavra cortante. Minhas emoções são uma distração. E distrações colocam você em risco. Elara sentiu uma pontada. As palavras dele eram duras, mas a forma como ele as proferiu com uma dor sutil a fez parar. Então você tá dizendo que você não sente nada por mim? Gabriel desviou o olhar. O silêncio se estendeu. Era uma resposta por si só. Elara sentiu um nó na garganta. Não minta para mim, Gabriel, ela sussurrou, a voz trêmula. Eu vi o que eu vi. Senti o que senti. Ele se virou para a janela novamente, as costas rígidas. É imperativo que eu mantenha a distância profissional. Imperativo para quem? Para o meu pai, ela provocou, a voz subindo novamente. Ou para você mesmo? Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para o lado de fora, como se o mundo lá fora fosse mais importante que a tempestade entre eles. Elara se aproximou dele, sua mão estendida hesitante. Gabriel. Por que você está se punindo assim? Ele se encolheu levemente ao toque dela, mas não se afastou. Não é autopunição. É responsabilidade. É covardia, ela retrucou, tirando a mão, a frustração explodindo. Você tem medo do que sente. Gabriel finalmente se virou para ela novamente, seus olhos estreitos. Não tenho medo de nada, senhorita Valverde. Tenho medo do que minha falta de controle poderia custar a você. Elara o encarou, a boca ligeiramente aberta.
A confissão implícita em suas palavras a atingiu com força. Ele não estava negando seus sentimentos. Ele estava afirmando que eram perigosos. Então você admite que sente algo? Ela sussurrou a voz quase inaudível. Ele não respondeu diretamente. Apenas sustentou o olhar dela, a batalha interna clara em seus olhos. A tensão entre eles era quase palpável, uma corda esticada prestes a arrebentar. Eu sou seu guarda-costas, ele disse a voz baixa mas firme. Nada mais. Nada menos. É mentira, Elara declarou a voz cheia de convicção. Você é mais do que isso. E eu sei disso. Ele desviou o olhar, o rosto uma máscara de controle forçado. Elara sabia que ele estava lutando contra ela, contra ele mesmo, contra o que havia acontecido. Eu não vou desistir, ela disse, sua voz suave mas com uma determinação feroz. Não vou deixar você fingir que nada aconteceu. Gabriel não respondeu. Ele simplesmente se virou e saiu da sala, deixando Elara sozinha com o eco de suas palavras e a estranha e poderosa atração que agora os ligava mesmo que ele tentasse negá-la. A dança havia parado mas a música ainda tocava. E Elara sabia que o próximo passo seria dela. Parece que o nosso rapaz ainda está em fase de recuperação, não é, Elara? Uma voz suave e condescendente corta. Ou o ar. O Sr. Macedo, um homem elegante com cabelos grisalhos e um sorriso fácil, entrou na sala. Ele era o novo chefe de segurança designado por seu pai para apoiar Gabriel em sua recuperação. Elara se virou do tablet sentindo uma pontada de irritação. Ele está perfeitamente bem, Macedo. E no comando. Gabriel estava parado na entrada observando a interação. Sua expressão era impassível mas Elara notou o leve endurecimento de sua postura. Macedo ignorou Gabriel, direcionando todo o seu charme para Elara. Ora, querida. Um homem ferido precisa de tempo para curar. Não podemos arriscar a segurança de nossa joia mais preciosa com alguém que não está 100%. Ele fez um gesto desdenhoso para Gabriel. Gabriel me protegeu perfeitamente, Elara retrucou a voz firme. Ela sentiu uma necessidade de defendê-lo. Ele fez o que pôde, Macedo disse com um encolher de ombros. Mas um profissional de verdade antecipa, não reage. Ele deu um sorriso para Elara. Eu tenho anos de experiência, senhorita Valverde. Seu pai sabe que eu sou o melhor. Gabriel é o melhor, Elara disse, os olhos fixos em Macedo. Ela sentiu uma raiva crescente. Macedo riu. A lealdade da juventude. Adorável. Mas o trabalho é sério. Ameaças são sérias. É preciso uma cabeça fria e um corpo sem cicatrizes. Ele lançou um olhar significativo para o ombro de Gabriel. Elara se virou para Gabriel, que não se moveu. Ele apenas observava Macedo com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Elara percebeu a tensão em seus ombros. Eu estou apto para o serviço, Gabriel disse, sua voz baixa e controlada. Era a primeira vez que ele falava. Claro, claro, Macedo respondeu com um aceno condescendente. Mas não me diga que você não se sentiria mais confortável com alguém mais experiente cuidando de você, Elara. Ele se inclinou, sua voz abaixando. Eu posso oferecer uma proteção discreta sem essa presença constante e intimidadora. Elara sentiu um calafrio. Não, obrigada. Eu confio em Gabriel. Macedo forçou um sorriso. Bem, quem sou eu para discutir com a bela Elara, mas saiba que eu estarei por perto. Observando. Caso o nosso amigo aqui fale novamente. Ele lançou um último olhar zombeteiro para Gabriel. Gabriel se moveu. Foi um passo imperceptível, quase um tremor no ar. Mas era o suficiente. Macedo pareceu perceber o aviso tácito. Aquele sorriso desapareceu de seu rosto. Não haverá falhas, Gabriel disse. Sua voz perigosamente baixa. Macedo hesitou, seus olhos se estreitando para Gabriel. Ele parecia ler a ameaça não dita. Veremos. De qualquer forma, tenho outros assuntos. Ele se virou e saiu, a aura de superioridade diminuindo um pouco. Elara se virou para Gabriel, os braços cruzados. Que sujeito detestável. Gabriel não disse nada. Sua expressão era dura. Ele estava tentando te provocar, Elara comentou. E ele estava tentando me fazer duvidar de você. Gabriel olhou para ela e havia uma chama em seus olhos que Elara nunca tinha visto. Não era raiva explícita, mas uma fúria contida. Ele estava subestimando a situação. E ele estava subestimando você, Elara disse a voz suave. Ela sentiu uma pontada de satisfação ao ver a reação dele.
Ele se importava. Ele estava com ciúmes. Era inegável. Ele não a contradisse. Apenas permaneceu ali sua presença protetora e inegavelmente possessiva. Elara sentiu um calor no peito. Macedo havia sido um incômodo, sim. Mas ele também havia servido como um catalisador. Ela sabia que a parede de Gabriel não era tão inabalável quanto ele queria que fosse. E ela estava determinada a continuar quebrando-a. Você recebeu isso? Elara perguntou a voz tensa, segurando o telefone. Ela estava na cozinha, a tela exibindo uma mensagem anônima com uma foto dela e de Gabriel capturada em um momento de proximidade no incidente do beco. A legenda era o guarda-costas e a protegida um caso impróprio. Gabriel estava parado na soleira da porta, a expressão de repente endurecida. Ele olhou para a foto na tela. Sim. É uma tática de desinformação. Desinformação. Alguém está tentando me difamar. Elara retrucou, o pânico subindo. E envolver você nisso. Quem faria uma coisa dessas? Alguém que quer desestabilizar a segurança. Gabriel respondeu, sua voz fria. Para criar uma abertura. Macedo. Elara sussurrou, a raiva crescendo. Foi ele. Ele estava tentando me fazer duvidar de você. Agora isso. Gabriel assentiu lentamente. É uma possibilidade. Ele é um agente de desinformação habilidoso. E o que fazemos? Elara exigiu. Meu pai vai ver isso. Ele vai surtar. Precisamos minimizar o impacto. Gabriel disse, pegando o telefone de Elara com uma calma surpreendente. Ele começou a digitar rapidamente. Vou rastrear a origem da mensagem. Não é suficiente, Elara argumentou. A foto. Ela é comprometedora. Ela sentiu um rubor subir em seu rosto. Aquele momento íntimo agora exposto, distorcido. Gabriel parou de digitar e olhou para ela. Seus olhos estavam sérios, sem qualquer traço de emoção. Você não fez nada de errado, senhorita Valverde. Eu estava garantindo sua segurança. Mas e o que as pessoas vão pensar? Ela questionou. Que eu estou com você. Isso é irrelevante, ele afirmou. O que importa é a verdade. E a verdade é que eu estava cumprindo meu dever. Elara o encarou. As palavras dele eram lógicas, mas o silêncio sobre a intensidade daquele momento o quase beijo a feria. Ele estava negando tudo novamente. Irrelevante, ela repetiu-a. Você embargada. Depois de tudo o que aconteceu, você acha que eu sou tão ingênua? Gabriel suspirou, um som quase inaudível. Ele devolveu o telefone. Eu já iniciei o rastreamento. Esta mensagem não durará muito tempo nas redes. Mas a dúvida vai, Elara disse balançando a cabeça. Sempre haverá a pergunta. E o meu pai? De repente a porta da cozinha se abriu. O pai de Elara estava ali, o rosto contorcido de fúria, segurando seu próprio telefone. Elara, o que significa isso? Ele apontou a tela para ela. A mesma foto, papai, não é o que você pensa. Elara começou a explicar. Não é o que eu penso. Eu vejo meu guarda-costas que eu pago para protegê-la em uma situação íntima com a minha filha. O Sr. Valverde esbravejou. Seus olhos faiscaram entre Elara e Gabriel. Gabriel, o que diabos você está fazendo? Gabriel deu um passo à frente, sua voz calma e controlada apesar da fúria do pai de Elara. Sr. Valverde, a foto foi tirada em um momento de extremo perigo. Eu estava protegendo sua filha de agressores. Não houve qualquer violação de protocolo. Violação de protocolo. A foto fala por si, o pai retrucou, a voz levantando. Parece que você tem mais interesse em outras coisas do que na segurança dela. Elara interveio, a voz firme. Papai, ele me salvou. Aquela foto é de quando ele me salvou de ser atacada no beco. Eu não estaria aqui se não fosse por ele. O Sr. Valverde hesitou, mas a raiva ainda estava visível em seus olhos. Mesmo assim, a aparência é péssima. E a mensagem? Isso é inaceitável. Ele olhou para Gabriel. Talvez eu tenha superestimado sua profissionalismo. Com todo o respeito, Sr. Gabriel, disse, sua voz mantendo uma calma que Elara achou quase heroica. Minha lealdade e profissionalismo estão acima de qualquer dúvida. Minhas ações sempre visam a segurança da senhorita Valverde. Você está dispensado. Gabriel, o pai de Elara, disse, a voz dura mas um tremor sutil. Temporariamente. Até que isso seja esclarecido. Macedo assume o comando total. Elara sentiu o mundo desabar. Ela olhou para Gabriel, o choque evidente em seus olhos. Ele não protestou.
Apenas assentiu à expressão, voltando à sua impassibilidade habitual. Não, Elara exclamou. Papai, você não pode fazer isso, ele é o único em quem eu confio. Minha decisão está tomada, Elara, seu pai disse virando as costas. E é para sua própria proteção. Gabriel lançou um último olhar para Elara, um olhar rápido e indecifrável antes de se virar e sair da cozinha, deixando-a sozinha com o pai. Elara sentiu uma pontada de desespero. Macedo havia vencido. E Gabriel, o único homem em quem ela confiava, havia sido afastado. Ela sabia que tinha que fazer algo. Eu não acredito que você fez isso, Elara gritou, as palavras cortando o silêncio da sala de jantar. Seu pai estava comendo, a expressão ainda severa. Eu fiz o que era necessário, Elara, seu pai respondeu sem levantar os olhos do prato. A reputação da família está em jogo. A reputação e a verdade, ela retrucou. Gabriel estava me protegendo. Macedo STP. Por trás disso. Eu sei. Seu pai suspirou. Elara, você está sendo ingênua. Macedo é um profissional experiente. Ele não faria algo assim. E o Gabriel, então ele é um mentiroso, ela exigiu. Você realmente confia mais em um estranho do que no homem que salvou minha vida 2 vezes. Gabriel se deixou envolver, seu pai disse finalmente, erguendo os olhos. Isso é imperdoável para um guarda-costas. Ele perdeu o foco. Elara balançou a cabeça em descrença. Você está cego. Macedo quer o lugar dele. Ele armou para ele. Não há provas, Elara, seu pai afirmou. E agora você ficará sob a supervisão Sclass. Yusaiva de Macedo. Ele é o chefe de segurança. Ninguém mais. Elara sentiu um arrepio. Ela sabia o que isso significava, isolamento. E ela tinha que agir rápido. Onde está Gabriel? Não é da sua conta, seu pai disse. Ele está fora de serviço. Não o procure. Mas eu preciso falar com ele, Elara insistiu. Preciso explicar. Não há nada para explicar, seu pai retrucou. Ele violou a confiança. Fim de assunto. Elara se levantou abruptamente da mesa. Ela sabia que não adiantaria argumentar. Ela tinha que encontrar Gabriel. Ela tinha que provar que Macedo era o culpado. Ela foi para seu quarto. E tentou ligar para Gabriel. O telefone dele estava desligado. Ela tentou enviar mensagens. Nenhuma resposta. Ele tinha desaparecido. Uma batida na porta. Senhorita Valverde, é Macedo. Elara sentiu um nó no estômago. O que você quer? Seu pai me instruiu a acompanhá-la em todos os seus compromissos, Macedo disse, a voz abafada pela porta. A partir de agora eu sou seu único segurança. Elara abriu a porta, os olhos fixos nele. Eu não preciso de você. Macedo sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Compreendo sua frustração, senhorita Valverde. Mas as ordens do seu pai são claras. E para a própria segurança. Sua segurança é que eu fique calada e não investigue você. Elara disparou. Macedo riu, um som seco. Eu não sei do que você está falando. Eu sou apenas um funcionário leal. Diferente de alguns. Ele lançou um olhar significativo. Você armou para Gabriel, Elara afirmou, a voz firme. Eu vou provar isso. O sorriso de Macedo vacilou por um instante. Você está enganada, senhorita Valverde. E aconselho a não fazer acusações infundadas. Isso pode ser prejudicial para sua reputação. E para a do seu pai. Isso é uma ameaça, Elara perguntou. É um conselho, Macedo corrigiu seu. Olhos estreitos. Siga-o. Pelo seu próprio bem. Elara sentiu uma raiva fria. Ele estava tentando assustá-la. Mas ela não cederia. Gabriel havia se arriscado por ela. Ela faria o mesmo por ele. Você não me conhece, Macedo, ela disse, a voz baixa e perigosa. E você subestima Gabriel. Macedo balançou a cabeça, o sorriso retornando, mas agora era mais um escárnio. Veremos, senhorita Valverde. Veremos. Ele se virou, deixando-a sozinha na porta do quarto. Elara fechou a porta com força. Ela estava sozinha. Sam Gabriel. Mas a determinação em seu peito era mais forte do que nunca. Ela encontraria Gabriel. E ela descobriria a verdade sobre Macedo. O jogo havia começado. E ela não iria perder. Onde você guarda os registros de segurança? Elara perguntou a uma das empregadas mais antigas da casa, a senhora Lúcia, enquanto ela arrumava a sala. A voz de Elara era baixa e urgent. Sra. Lúcia parou, os olhos arregalados.
Registros de segurança, senhorita Elara, eu não sei. Isso é assunto do Sr. Valverde. Eu sei, Elara retrucou baixando a voz ainda mais. Mas eu preciso. É sobre o Gabriel. Senhora. Lúcia olhou para os lados nervosa. Ele é um bom homem, senhorita Elara. Eu sempre disse isso. Diferente. Outros. Ela olhou para a porta como se esperasse Macedo aparecer. Eu sei que sim, Elara assegurou. É por isso que preciso da sua ajuda. Macedo fez algo para ele. Ele está mentindo. Senhora. Lucia suspirou. O Sr. Valverde guarda tudo no escritório. Naquele cofre atrás do quadro. Ela apontou para um quadro grande de paisagem na parede. Obrigada, Lúcia, Elara disse, a gratidão genuína em sua voz. Você não contou nada para ninguém, ouviu? Senhora Lúcia assentiu apressadamente. Claro que não, senhorita Elara. Que Deus a ajude. Elara esperou até que a senhora Lúcia se afastasse. Ela olhou para o quadro. O escritório do pai era uma fortaleza de papéis e segredos. E Macedo estaria de olho. Ela precisava de uma distração. Mais tarde naquele dia ela se aproximou de Macedo, que estava em seu posto habitual na sala de estar. Macedo, eu preciso sair. Tenho que visitar uma amiga doente no hospital. Sozinha. Macedo levantou uma sobrancelha. Sozinha, senhorita Valverde, isso não é permitido. Eu estou doente para ficar aqui, Elara retrucou com um ar de frustração forçada. Eu preciso de um tempo. E meu pai não pode dizer não à minha preocupação com uma amiga. Ela forçou um olhar triste. Macedo, a estudo. Eu a acompanho. Discretamente. Não, minha amiga está com uma doença contagiosa. Você não pode ir, Elara disse fingindo uma tosse. Eu não quero expô-lo. Ele hesitou, claramente não gostando da ideia, mas a doença contagiosa o fez recuar. Ele parecia não querer se arriscar. Muito bem. Mas eu irei levá-la e buscá-la. E você terá um rastreador em seu telefone. Justo, Elara concedeu. Era melhor que ela conseguiria. Ela precisava de tempo. No carro a caminho do hospital, Elara manteve um silêncio pensativo. Assim que ele a deixou na entrada, ela foi direto para o banheiro. De lá ela ligue. Ou para uma amiga pedindo um favor. Preciso que você me encontre em 10 minutos na saída dos fundos, Elara sussurrou ao telefone. E me cubra. 10 minutos depois ela estava sentada em um táxi com sua amiga trocando de roupas no banco de trás. Você é louca, Elara, sua amiga Sofia exclamou. Eu preciso provar a inocência de Gabriel, Elara respondeu. E preciso entrar no escritório do meu pai sem ser notada. E como você vai fazer isso? Sofia perguntou. Macedo me levou até o hospital, Elara explicou. Ele não estará esperando que eu volte para casa agora. E tem um plano para o alarme. O táxi as deixou perto da mansão. Usando roupas simples e um boné, Elara se esgueirou pela lateral evitando as câmeras. Ela desativou um sensor de movimento externo com um dispositivo que ela pegou emprestado de um dos armários de segurança de seu pai. Ela entrou pela porta de serviço que ela sabia que ficava destrancada em certos horários. O plano era arriscado. Ela chegou ao escritório do pai, o coração batendo forte. O quadro estava lá. Ela o moveu revelando o cofre. Ela sabia a combinação. Não seria difícil. Gabriel, me ajude a provar isso, ela sussurrou girando os botões do cofre. O clique suave da trava foi uma música para seus ouvidos. Ela tinha uma chance. A verdade estava ao seu alcance. Está aberto, Elara sussurrou a voz ofegante. O cofre rangeu levemente ao se abrir, revelando uma pilha de documentos e um pequeno drive USB. Ela sentiu uma corrida de adrenalina. Ela pegou o drive USB e começou a procurar por documentos relacionados a Macedo. Sua mão tremia. Por favor, que esteja aqui. De repente a porta do escritório se abriu. Elara, o que você está fazendo aqui? O pai de Elara estava parado na porta, os olhos arregalados, a fúria em seu rosto. Mas o estava logo atrás dele, um sorriso malicioso começando a se formar nos lábios. Elara congelou. Ela olhou para o drive USB em sua mão, depois para o pai. Papai, eu posso explicar. Explicar, você está invadindo meu escritório, abrindo meu cofre, ele esbravejou. O que você está escondendo? Eu não estou escondendo nada, Elara retrucou levantando-se. Eu estou procurando provas. Macedo armou para Gabriel. Macedo riu, um som seco e zombeteiro. Prova de que, senhorita Valverde, de sua própria paranoia.
Eu sei o que vi. Elara insistiu segurando o drive com força. Macedo, você enviou aquela mensagem. Fuck. E plantou aquela foto. Acusações infundadas. Macedo declarou dando um passo à frente. Parece que o estresse está afetando seu julgamento, senhorita Valverde. Seu pai deveria considerar um médico. Não chame minha filha de louca. O senhor Valverde ordenou, dividindo o olhar entre Elara e Macedo. Ele parecia confuso. Papai, por favor, me escute. Elara implorou. Macedo quer tirar Gabriel do caminho. Ele tem inveja. Ele quer o seu lugar. Isso é absurdo. Macedo retrucou, o sorriso sumindo. Seus olhos se estreitaram. Eu sou um funcionário leal. Sempre fui. Leal. Você é um traidor. Elara disparou. Ela ou para o drive. Havia um risco. Eu tenho a prova aqui. Nest Drive. Os registros de comunicação de Macedo. Ele está falando com o grupo que me atacou. O senhor Valverde olhou para o drive, depois para Macedo, a expressão dele se tornando mais séria. Registros de comunicação? Que registros? Macedo endureceu. Isso é uma mentira. Ela está delirando. Não há nada nesse drive que me incrimine. Seus olhos lançaram um olhar de advertência para Elara. Não estou mentindo. Elara exclamou. Eu vi os nomes. Vi as datas. As mensagens. Tudo. Você não viu nada. Macedo gritou, dando um passo rápido na direção onde Elara, tentando agarrar o drive. Afaste-se dela. Macedo, o senhor Valverde ordenou, colocando-se entre eles. O que você está fazendo? Macedo parou, a mão estendida, o rosto contorcido de frustração. Ele olhou para o senhor Valverde. Senhor, ela está agindo de forma irracional. Ela roubou propriedade da empresa. É perigoso deixá-la com isso. É a sua prova. Elara retrucou, aproveitando a distração para conectar o drive a um laptop que estava na mesa do pai. Não. Macedo gritou, tentando novamente alcançá-la. O senhor Valverde o deteve. Espere, o que está acontecendo aqui? Elara digitou rapidamente. A tela do laptop acendeu, exibindo pastas e arquivos. Ela abriu um arquivo de texto. Aqui está, papai, os registros do seu sistema de segurança. As datas dos ataques. As ligações. Os pagamentos. Macedo estava recebendo dinheiro para vazar informações sobre mim. O senhor Valverde pegou o laptop, os olhos fixos na tela. À medida que ele lia, seu rosto empalideceu. A fúria em seus olhos se transformou em um choque frio. Macedo, vendo que estava exposto, fez um movimento repentino. Ele empurrou o senhor Valverde e tentou agarrar o laptop. Papai, Elara gritou. Ela tentou proteger o laptop, mas Macedo era mais forte. De repente, um borrão de movimento. Gabriel. Ele surgiu da porta do escritório, movendo-se com uma velocidade surpreendente. Ele interceptou Macedo com um golpe rápido e preciso. Macedo caiu no chão desorientado. Gabriel, Elara exclamou aliviada. Gabriel não disse nada. Ele se abaixou, pegando Macedo pelo colarinho. Seus olhos eram de aço, sem a menor emoção, mas sua fúria era palpável. Você cometeu um erro. O senhor Valverde, ainda em choque, olhou para Gabriel, depois para o laptop. A verdade estava ali. As evidências estavam inegáveis. Ateia de mentiras de Macedo havia desam. Ornado. Elara sentiu um misto de alívio e uma gratidão profunda por Gabriel. Ele havia retornado. E ele havia exposto o verdadeiro traidor. Você armou para mim. Macedo grunhiu, tentando se levantar, mas Gabriel o segurava firmemente pelo colarinho. Seus olhos faiscavam de ódio e desespero. Os dados não mentem. Gabriel disse, sua voz gelada. Ele não expressava raiva, apenas uma frieza cortante. O senhor Valverde estava de pé, os olhos fixos na tela do laptop e o rosto pálido. Ele olhou para Elara, depois para Gabriel, a compreensão finalmente se abatendo sobre ele. Macedo. Como você pôde? Senhor, ela plantou isso. Macedo gritou, apontando para Elara. Ela está mentindo para você. Eu não estou mentindo. Elara retrucou, apontando para o laptop. Os registros são claros, papai. As ligações para os agressores. Os pagamentos do seu sistema. Ele estava vendendo sua segurança. O senhor Valverde balançou a cabeça lentamente. Eu confiei em você, Macedo. Confiei na segurança da minha filha a você. Sua voz era um sussurro perigoso. É tudo um mal-entendido. Senhor Macedo insistiu, suando frio. Ele tentou se livrar do aperto de Gabriel. Gabriel apertou o colarinho de Macedo. Não há mal-entendido.
Iro. Suas intenções eram claras. Desviar a atenção, criar caos. Tudo para tirar vantagem. E você, Gabriel, como você sabia? O Sr. Valverde perguntou finalmente, se virando para ele. Gabriel olhou para Elara um breve e significativo olhar antes de responder. Eu não desisti da minha investigação. Eu tinha uma suspeita. Macedo estava me testando. Suas ações eram previsíveis. Eu o segui até a fonte de informação. Você sabia de tudo? Elara perguntou, sentindo uma pontada de alívio e uma pitada de frustração por ele não ter dito nada antes. Era uma operação sensível. Gabriel respondeu-se. Desviar os olhos de Macedo. Qualquer movimento em falso poderia alertá-lo. Eu precisava da prova irrefutável. E você usou minha filha para isso? O Sr. Valverde exigiu, a voz novamente carregada de uma pontada de raiva. Não, Gabriel corrigiu. Sua filha, com a coragem dela, descobriu a verdade. Eu apenas estava esperando o momento certo para intervir e garantir que a evidência viesse à luz. Elara sentiu um calor no peito. Ele a estava defendendo. E a estava elogiando. Macedo, vendo o jogo virar, tentou uma última cartada. Vocês não podem me acusar de nada sem provas concretas. Gabriel olhou para o Sr. Valverde. As provas estão no laptop, senhor. Os registros de camadas codificadas. As transferências financeiras para contas offshore. Tudo conectado ao grupo que atacou a senhorita Valverde. Tudo sob o nome de Macedo. O Sr. Valverde pegou o laptop, os olhos fixos nos detalhes. Ele leu seu rosto endurecendo a cada palavra. Isto é imperdoável. Ele olhou para Macedo com nojo. Você está acabado. Você não pode fazer isso. Macedo gritou, debatendo-se. Eu tenho informações sobre seus negócios. Coisas que você não quer que saiam. Ameaças agora? O Sr. Valverde retrucou, sua voz baixa e perigosa. Ele pegou o telefone. Segurança, levem este homem daqui. E chamem a polícia. 2 seguranças entraram correndo na sala. Gabriel entregou Macedo a eles. Macedo lançou um último olhar de ódio para Elara antes de ser arrastado para fora. Elara sentiu as pernas fraquejarem. Ela olhou para Gabriel. Ele estava parado ali intacto, mas a tensão que irradiava dele era palpável. Você me salvou. De novo ela sussurrou, a gratidão esmagadora. Gabriel a olhou. Seus olhos, que antes eram de aço, agora tinham uma profundidade suave. Era meio dever senhorita Valverde. Mas Elara sabia que era mais do que isso. Ela sentia. E a forma como ele a olhou, a batalha interna em seus olhos confirmava. A crise havia passado. Mas a verdade entre eles, a verdade de seus sentimentos, estava apenas começando a surgir. E ela estava pronta para isso. Gabriel, por que você não me disse? Elara exigiu, sua voz ainda carregada de emoção, mas agora misturada com uma pontada de mágoa. Ela estava na frente dele, o pai de Elara, Sr. Valverde, observando-os com uma expressão séria. Gabriel a olhou, a quietude habitual, mas os olhos revelavam uma complexidade que Elara não conseguia ignorar. Eu não podia. Não. Podia, eu estava sendo acusada, ela retrucou, gesticulando. Meu pai acreditou que você me abandonou. Que eu era uma rebelde irracional. Era parte do plano. Gabriel respondeu, sua voz baixa. Para que Macedo se senti seguro. Para que ele se revelasse. E o que aconteceria se eu não encontrasse as provas? Elara desafiou. Se eu não tivesse invadido o escritório do meu pai, você teria me deixado sozinha para lidar com isso. Ele deu um pequeno passo na direção dela. Eu jamais permitiria que você corresse perigo. Eu estava monitorando cada um dos seus movimentos. Eu sabia que você era inteligente e corajosa. Elara sentiu um arrepio. Você estava me observando. Sempre, ele afirmou. Mesmo quando você pensava que não. Eu estava esperando o momento certo para intervir. Sua segurança é minha única prioridade. Minha única prioridade, ela repetiu, a voz embargada. Ela olhou para o pai, depois de volta para Gabriel. E o que aconteceu naquele quarto, aquele momento? Foi apenas segurança para você. O Sr. Valverde limpou a garganta. Elara, talvez não seja o momento. É exatamente o momento, papai. Elara disparou sem tirar os olhos de Gabriel. Eu preciso saber. Eu não posso ignorar o que senti. O que eu sei que ele sentiu. Gabriel sustentou o olhar dela. A máscara de impassibilidade finalmente começou a rachar.
Uma emoção crua passou por seus olhos. Eu não sou um homem que pode se permitir distrações. Distrações é isso que eu sou para você, Elara perguntou a voz quase um sussurro. A dor era evidente. Você é a mulher que eu tenho o dever de proteger, ele disse, sua voz tensa. E eu levei esse dever a sério. Demais. O que isso significa, Gabriel? Ela insistiu, o coração batendo forte. Ele suspirou um som pesado. Ele olhou para o Sr. Valverde depois. Para Elara novamente. Significa que minhas emoções, elas complicam a execução de minhas funções. Eu não posso misturar o pessoal com o profissional. Você está negando o que existe entre nós, Elara exigiu, os olhos marejados. Ele deu outro passo, diminuindo a distância entre eles. Eu não nego a intensidade do que sinto quando estou perto de você. Eu não nego a atração. Mas eu nego a permissão para agir sobre isso. Elara sentiu uma pontada de desapontamento, mas também de uma estranha compreensão. Ele estava confessando. A seu modo. Por que não? Ela sussurrou. Porque você não pode. Minha vida é perigosa, Elara. Gabriel disse, sua voz rouca. Sempre será. Aqueles que me rodeiam, aqueles que se tornam importantes, eles se tornam alvos. Eu não posso colocar você nesse caminho. Elara olhou para ele, as lágrimas rolando pelo seu rosto. Você está me rejeitando para me proteger. Ele assentiu, a dor visível em seus olhos. É a única forma. O Sr. Valverde interveio, sua voz surpreendentemente suave. Gabriel, Elara. Talvez seja hora de um diálogo honesto. Sem protocolos. Ele se virou e saiu da sala, deixando-os sozinhos. Elara o encarou. As paredes que ele construíra ao redor de si mesmo estavam visíveis. Ele era um homem que temia a perda mais do que qualquer coisa. Então você prefere ficar sozinho para sempre? Gabriel não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos nos dela e Elara viu a batalha interna, a luta entre o dever e o desejo. O silêncio era uma confissão. Um reconhecimento do amor que ele se recusava a aceitar. Você não pode decidir por mim, Elara retrucou, a voz cheia de uma fúria controlada mas visível. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles novamente. Você não pode dizer que vai me proteger me afastando. Gabriel se incou. Mas manteve sua postura. É a minha responsabilidade. É o meu dever. E o que acontece com a minha escolha? Elara exigiu. Você acha que eu sou uma criança que precisa ser guardada, que não posso tomar minhas próprias decisões? Eu não duvido de sua inteligência, senhorita Valverde. Gabriel respondeu, sua voz tensa. Mas você não entende a extensão do perigo. Eu entendo o suficiente, ela disparou. Eu fui atacada. Eu vi o sangue. Eu vivi o medo. Eu sei o que é perigo. Ela se aproximou ainda mais, a respiração dele roçando em seu rosto. Mas eu também sei o que é ter você lá. Me salvando. Ele e ao olhar por um instante, a mandíbula travada. Isso não é suficiente para uma vida. E o que é suficiente para você, Gabriel? Elara perguntou, a voz abaixando, tingida de tristeza. Solidão, arrependimento. Você quer viver sozinho para sempre, carregando o peso do mundo nas costas? Ele não respondeu, mas a tensão em seu corpo era uma resposta. Você acha que se me afastar você não vai se importar? Ela continuou, sua voz suave, quase um sussurro. Você acha que seus sentimentos vão desaparecer? Eles não vão, Gabriel. Eles estão aqui. Entre nós. Ela estendeu a mão, tocando levemente o lado do rosto de ele. Ele não recuou. Sua pele estava quente. Ela sentiu um tremor sutil sob seus dedos. Eu não posso permitir que você seja um alvo por minha causa, ele disse, sua voz rouca. Eu não suportaria a ideia de algo acontecer com você. E eu não suportaria a ideia de você se sacrificar pela minha segurança e depois viver uma vida vazia. Elara retrucou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você acha que é a única pessoa capaz de sentir dor? Eu também sinto. E a ideia de te perder, de te ter longe, isso me machuca mais do que qualquer ameaça externa. Ele finalmente a olhou, a máscara de controle completamente quebrada. Seus olhos estavam cheios de dor, desejo e uma vulnerabilidade que a desarmou. Elara, não me rejeite por medo, Gabriel, ela implorou, a voz trêmula. Não me afaste por causa do que pode acontecer. Eu escolho você. Eu escolho o risco. Eu escolho a vida com você. O olhar dele se aprofundou. Ele se inclinou, sua respiração em seu rosto.
O silêncio era tão denso que Elara podia ouvir as batidas aceleradas de seu próprio coração. Eu não sei se posso, ele sussurrou a voz carregada de conflito. Então diga que você não sente nada. Elara desafiou, suas lágrimas caem. Olhe nos meus olhos e diga que eu sou apenas um dever. Ele a olhou, a intensidade em seus olhos era avassaladora. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ele se inclinou ainda mais e seus lábios encontraram os dela. O beijo foi hesitante no início, depois se aprofundou, carregado de todo o desejo, a dor, o medo e a atração que eles vinham reprimindo. Elara sentiu como se o mundo tivesse parado e que finalmente todas as barreiras haviam caído. Era uma confirmação silenciosa, um reconhecimento de que, apesar de todos os perigos, o que sentiam era real e inegável. Eles haviam cruzado um ponto sem volta. Você me beijou. Elara sussurrou, a voz ofegante, os olhos ainda fechados. O sabor dele persistia em seus lábios. Gabriel se afastou ligeiramente, sua testa encostada na dela. Sua respiração estava irregular. Eu não deveria ter feito isso. A voz dele era rouca, carregada de conflito. Elara abriu os olhos. Ela viu a luta em seu rosto, a batalha entre o dever e o desejo. Não se arrependa. Por favor. Ele a olhou, a intensidade em seus olhos. Eu não me arrependo do sentimento. Eu me arrependo da imprudência. Não é imprudência, Gabriel, ela disse, sua voz firme. É verdade. É o que sentimos. Eu escolhi isso. Ela tocou o rosto dele novamente, seu polegar acariciando sua bochecha. E você me escolheu. Eu sei que sim. Ele suspirou, um som pesado. Eu sempre tentei negar. Tentei resistir. Mas você me quebrou. A confissão veio com uma vulnerabilidade chocante. Bom, Elara disse, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Porque eu não quero um robô. Eu quero você. O homem por baixo da armadura. Ele fechou os olhos por um instante, a testa franzida. Minha vida é um risco constante. Você terá que viver com isso. Com o medo. Eu já vivo com isso, Gabriel, ela respondeu, segurando o rosto dele entre as mãos. Mas agora eu não quero viver com isso sozinha. Eu quero viver isso com você. Ele abriu os olhos, uma decisão clara neles. A hesitação havia desaparecido. Eu amo você, Elara. A voz dele era um sussurro, mas carregada de toda a emoção que ele havia reprimido. Elara sentiu um choque de alegria. As palavras que ela tanto desejava eram ainda mais poderosas vindo dele. Eu também te amo, Gabriel. Ele a beijou novamente, desta vez com uma urgência e paixão que a fizeram ofegar. Era um beijo de entrega, de aceitação. De repente a porta da sala se abriu. O Sr. Valverde estava parado ali, as mãos nos quadris. Ele olhou para os dois que ainda estavam próximos. Elara, Gabriel. Elara se separou de Gabriel, o rosto corado. Papai. Gabriel se endireitou, a postura voltando à sua formalidade habitual, mas um leve rubor ainda estava em seu rosto. Sr. Valverde. O Sr. Valverde olhou para eles, depois suspirou. Ele caminhou até eles. Eu acho que perdi a parte onde meu guarda-costas beija minha filha. Ele não parecia zangado. Parecia resignado. E um pouco surpreso. Papai, eu. Elara começou sem saber como o explicar. Gabriel, o Sr. Valverde disse, sua voz mais suave do que o esperado. Você sabe o que significa. As consequências. Gabriel assentiu. Sim, senhor. Eu estou ciente. Eu entendo que isso viola todos os protocolos. Não estou falando de protocolos, o Sr. Valverde corrigiu, olhando para Elara. Estou falando de minha filha. Minha única filha. Ele olhou para Gabriel. Você se importa com ela realmente? Gabriel olhou para Elara e depois para seu pai. Seus olhos estavam firmes. Sim, senhor. Mais do que com minha própria vida. O Sr. Valverde estudou Gabriel por um longo momento. Ele viu a sinceridade em seus olhos. Eu confiei minha filha a você para protegê-la. Não para isso. Ele fez um gesto vago entre eles. Eu entendo sua preocupação, Sr. Gabriel disse. Mas meus sentimentos por Elara não comprometem minha capacidade de protegê-la. Pelo contrário. O Sr. Valverde balançou a cabeça, um pequeno sorriso melancólico. Eu vi como você a olhava, Gabriel. Desde o início. Achei que era apenas zelo profissional. Ele olhou para Elara. E você, minha filha?
Finalmente encontrou alguém que não tem medo de te desafiar. Eu amo papai, Elara disse a voz cheia de convicção. O Sr. Valverde suspirou. Eu acho que já entendi. Macedo me provou que a lealdade é rara. E você, Gabriel, demonstrou uma lealdade inabalável. Uma lealdade que vai além do salário. Ele olhou para Gabriel. Você não é mais meu guarda-costas, Gabriel. Elara sentiu o coração afundar. Papai, não. Espere, Elara, o Sr. Valverde disse erguendo a mão. Ele olhou para Gabriel. Você é agora parte da família. Mas terá que cuidar dela. Sempre. Gabriel e Elara se entreolharam chocados. O pai de Elara estava dando sua bênção. As barreiras haviam caído não apenas entre eles mas também com o mundo. O futuro Embo. Incerto e perigoso estava agora aberto para eles juntos. A doçura viciante de seu amor estava apenas começando. Parte da família, Elara repetiu a voz cheia de descrença e esperança. Ela olhou para Gabriel, que estava igualmente chocado, a expressão dele se suavizando em algo próximo ao espanto. O Sr. Valverde assentiu. Sim. Mas isso significa responsabilidades diferentes, Gabriel. Significa mais do que proteger. Significa cuidar. Gabriel deu um passo à frente, sua voz firme agora. Eu entendo, senhor. E eu aceito. Ele olhou para Elara e um sorriso raro e genuíno se formou em seus lábios, fazendo o coração dela disparar. Eu a cuidarei. Sempre. Bom, o Sr. Valverde disse, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Mas lembre-se, a vida de Elara não é para ser um campo de batalha constante. Ele olhou para a filha. E você, Elara? Sem mais fugas para becos perigosos. Ou tentar derrubar meu chefe de segurança. Elara riu, um som alegre e aliviado. Prometo, papai. Mas só porque tenho um motivo melhor para ficar segura agora. Ela lançou um olhar significativo para Gabriel. O Sr. Valverde balançou a cabeça. Eu acho que sim. Agora há muito o que organizar. Macedo será tratado pelas autoridades. E você, Gabriel, terá um novo papel. Um papel formal na minha empresa. Ao lado de Elara. Gabriel ergueu as sobrancelhas. Um papel na empresa, senhor. Sim, o Sr. Valverde confirmou. Sua perspicácia e lealdade são inestimáveis. Você e Elara podem formar uma boa equipe. No trabalho e ao que parece na vida. Ele deu um olhar significativo para os dois. Elara sentiu uma onda de calor. A vida dela estava mudando. E para melhor. Ela olhou para Gabriel, que a observava com um olhar de pura devoção. Naquela noite, Elara e Gabriel estavam na sala de estar, o silêncio preenchido por uma nova intimidade. Ele estava sentado no sofá ao lado dela, uma proximidade que antes era impensável. Você realmente aceita isso? Elara perguntou, sua voz suave. Uma vida comigo. Uma vida que você disse que era perigosa. Gabriel pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Minha vida sempre foi perigosa, Elara. A diferença é que agora eu tenho você nela. E a ideia de enfrentar isso com você me dá mais força do que qualquer outra coisa. E o seu medo de me perder? Ela questionou, o polegar dele acariciando sua pele. O medo ainda existe, ele admitiu, seus olhos fixos nos dela. Mas o amor que sinto você é maior. E eu não vou mais fugir dele. Não vou mais fugir de você. Elara sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Bom. Porque eu não vou deixar você fugir. Ele inclinou a cabeça e a beijou suavemente. Era um beijo de promessa de futuro. Nos dias que se seguiram, a notícia do relacionamento de Elara e Gabriel se espalhou, mas com a aprovação do Sr. Valverde as fofocas foram rapidamente abafadas. Macedo foi preso e a verdade sobre suas manipulações veio à tona, limpando o nome de Gabriel e a reputação de Elara. Elara e Gabriel começaram a trabalhar juntos lado a lado. A inteligência dela e a perspicácia dele se complementavam. Eles se tornaram uma força formidável nos negócios. Uma tarde, enquanto trabalhavam em um projeto, Elara pegou Gabriel a observando. O que foi? Ela perguntou, um sorriso brincalhão em seus lábios. Ele sorriu de volta, um sorriso caloroso que agora ela via com frequência. Apenas, admirando minha parceira. Parceira de trabalho ou de vida? Ela provocou. Ambos, ele respondeu, seus olhos cheios de amor. Ele se levantou, caminhou até ela e a puxou para um abraço. Você é tudo o que eu nunca soube que precisava. Elara o abraçou com força. E vi. Você é tudo o que eu sempre quis.
Mesmo quando eu não sabia, a barreira havia caído. O amor deles nascido da adversidade. Você está sorrindo, Elara comentou observando Gabriel enquanto ele preparava o café da manhã. Era uma manhã ensolarada semanas após a revelação. Gabriel se virou, um sorriso suave brincando em seus lábios. É um hábito novo. Eu gosto, ela disse caminhando até ele e abraçando por trás. Ela apoiou a cabeça em suas costas. Você costumava ser tão sério. Você mudou isso, ele respondeu, sua voz baixa. Ele se virou nos braços dela segurando-a. Você me ensinou que há mais na vida do que apenas dever. E você me ensinou que há mais na vida do que apenas fugir, Elara retrucou olhando para ele. Nós somos um bom para o melhor, ele afirmou e a beijou suavemente. O telefone de Gabriel tocou. Ele atendeu a expressão séria. Sim, senhor. Entendido. Ele desligou a quietude voltando aos seus olhos, mas agora era diferente. Havia uma determinação calma. Problemas, Elara perguntou sentindo um arrepio. A velha rotina, a velha tensão. Um alerta de segurança, Gabriel explicou. Relacionado aos remanescentes da rede de Macedo. Nada direto contra nós, mas é uma operação cool. E exige monitoramento. Você vai? Ela perguntou, a voz um pouco ansiosa. Ele assentiu. É o meu trabalho. Mas agora é o nosso trabalho. Ele pegou a mão dela. Eu não vou para onde você não possa ir. E você não vai para onde eu não possa protegê-la. Elara sorriu, uma confiança renovada. Ela não era mais a garota assustada. Ela era a mulher ao lado dele. Eu quero ir com você. Eu sei, ele disse. E eu quero você lá. Sua perspicácia é valiosa. Eles passaram a manhã analisando dados, a mente de Elara afiada e a experiência de Gabriel inestimável. A colaboração era fluida, natural. Parece cool. E eles estão tentando desviar a atenção, Elara observou apontando para um padrão nos relatórios. Criar um falso alarme enquanto planejam algo maior em outro lugar. Gabriel assentiu, seus olhos estreitos. Exatamente. Eles querem que eu esteja ocupado com isso enquanto atacam um ponto vulnerável da empresa do seu pai. Qual? Ela perguntou, o coração acelerando. Ele mostrou um mapa na tela. Um depósito de alta segurança. Novo sistema. Mas eles parecem ter informações privilegiadas. Poderia ser um vazamento de dentro, Elara ponderou. Alguém que Macedo recrutou antes de ser pego. Minhatel. Ria, Gabriel confirmou. Precisamos agir rápido. E discretamente. À noite, sob o manto da escuridão, eles se prepararam. Elara não estava na frente, mas não estava atrás. Ela estava ao lado dele. Você tem certeza disso? Gabriel perguntou, sua voz séria, um olhar preocupado em seus olhos. Nunca estive tão certa de algo na minha vida, Elara respondeu pegando a mão dele e apertando-a. Estamos juntos nisso. A operação foi tensa, mas a coordenação deles era impecável. Elara usou sua inteligência para identificar a falha no sistema de comunicação dos criminosos e Gabriel usou sua habilidade para interceptar los antes que pudessem causar danos significativos. O traidor dentro da empresa foi exposto e a ameaça neutralizada. De volta para casa exaustos mas vitoriosos, eles se sentaram no sofá. Foi intenso, Elara disse recostando a cabeça no ombro dele. Mas nós conseguimos, Gabriel respondeu beijando o topo da cabeça dela. Juntos. Sabe, Gabriel, Elara sussurrou sentindo a segurança de seus braços ao seu redor. Eu costumava odiar essa vida de perigo. Mas com você até o perigo parece suportável. Ele a abraçou mais forte. E eu costumava odiar a ideia de ter alguém tão valioso em mim. A vida. Mas com você, Elara, cada risco vale a pena. Cada dia é um presente. Ela ergueu a cabeça e o beijou, um beijo de amor, de parceria, de um futuro que eles construiriam juntos, não importa os desafios. Eles haviam encontrado um ao outro no meio do caos e seu amor, uma doçura viciante e inegável, havia se tornado o porto seguro em suas vidas cheias de reviravoltas. Eles eram finalmente um só.